Oi, pessoal. Boa noite a todos, os irmãos do Centro Espírita Irmã Sheila. Estamos aqui novamente para mais uma reunião virtual, nesta terça-feira, rogando os bons espíritos que se façam presentes, nos ampare e nos ilumine. Lembrando que, tradicionalmente, logo após o passe de harmonização e a fluidificação da água, logo após a palestra. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem, Pai, a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão, Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, meu Deus, para aquele que não vos conhece, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra, deixar-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento, há de subir até vós como um grito de reconhecimento e de amor. E assim como Moisés sobre a montanha, nós também vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte ser dignos de alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura e fará das nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa pura e santa imagem. Divino Mestre Jesus, nosso doce amigo e companheiro de todas as horas, sabemos que é nosso guia, mas nós não o seguimos. Sabemos que é nosso modelo de bondade e de amor, mas não o copiamos. Sabemos também, Senhor, que é a água que mata a sede, que és o remédio que cura, que és o bálsamo que alivia todos os males. Por isso te rogamos piedade para nós todos, em evolução aqui no planeta Terra. Permita que os espíritos consoladores, tarefeiros do bem, possam levar até todos os lares a proteção, a cura, a fé. Ainda rogamos, Senhor, para todos os espíritos protetores, amparar a todos os irmãos nesse momento de pandemia, todos aqueles que estão na dúvida, todos aqueles que estão com maus pensamentos. E ainda rogamos à irmã Sheila a permissão para iniciar a reunião da noite com a prece cantada em seu nome, que assim seja. Vamos unidos a Sheila, numa alegria sem fim, cantar com os passarinhos que esvoaçam no jardim, esta flor tão delicada, quando está juntinho deixa sempre o seu perfume e o calor da sua voz. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Ao enfermo que espera
fraternidade e amor. Levaremos nesta noite lenitivo a sua dor, como um bom samaritano, e a Sheila nos guiar. Seguiremos confiantes, sempre alegres a cantar. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz. Ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Meus irmãos, para a nossa reflexão do livro Reflexões à Sombra da Cruz, ditado pelo Espírito Erasmo, psicografia de S. Capelli, a reflexão 30, perdoa-nos. Perdoa-nos nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. Lucas, capítulo 11, versículo 4. É a suprema lei da compensação, dar e receber. Amar e ser amado, semear e colher, e para que seja alcançado o perdão, antes de pedi-lo, necessário se faz que se perdoe. Não existe nenhuma maneira de se alcançar o bem senão pelo próprio bem. Antes de pedir, oferece algo de ti. Antes de suplicar abundância, semeia. Antes de exigir algo de teu semelhante, cumpre as tuas próprias obrigações. Antes de exigir virtude no companheiro, dá-lhe exemplo de retidão. Se desejas o perdão de tuas falhas e negligências antes de suplicá-lo ao Criador, perdoa o irmão que jornadeia contigo pelo mundo. Ouça e pratique. Busque o perdão na energia da oração. Perdoa para que sejas perdoado. Ama para que possa ser amado. Quem almeja o perdão, oferta aos outros a libertação. Meus irmãos, é com muita alegria que nós passamos a palavra ao nosso irmão Alexandre, que fará a exposição do tema evangélico programado para a noite de hoje. Rogando a todos vibrações de paz, de harmonia e a espiritualidade amiga e a Jesus, nós pedimos para ampará-lo e intuí-lo nessa missão tão importante para todos nós. Boa noite a todos, queridos amigos, queridas amigas. É um grande prazer, mais uma vez, estar com vocês, para que a gente possa conversar um pouco sobre a doutrina do Cristo, sobre o Espiritismo e tudo aquilo que ele traz consigo para nos auxiliar a nossa caminhada terrena. Na noite de hoje, nós vamos conversar sobre alguns dos aspectos mais delicados do aprendizado cristão, que trazem verdadeiros desafios para o espírita, para o ser espírita. E dentre os muitos ensinamentos que é imprescindível que a gente desenvolva, que a gente possa de fato desenvolver e caminhar com eles no dia a dia, está a capacidade de perdoar. E é sobre o perdão que hoje nós vamos conversar. A doutrina espírita, ela traz consigo a essência moral dos ensinamentos do Cristo.
E essa essência moral, ela não foi apenas falada por Jesus, ela foi vivida por ele, por seus exemplos, pela forma como ele conduzia as mais diferentes circunstâncias e oportunidades que lhe eram trazidas para poder ensinar a todos que estavam ouvindo aquilo que ele tinha para nos transmitir. E o resultado é que esse trabalho de essência moral, ele traz consigo um roteiro seguro que nós podemos e devemos utilizar a fim de sermos felizes nas nossas vidas, a fim de desenvolvermos as nossas aptidões íntimas, a fim de crescermos enquanto pessoas, enquanto pais, filhos, enquanto membros da sociedade. Ou seja, os ensinamentos morais do Evangelho nos dão uma bússola para o bem viver. Uma bússola que nos conduz a um caminho de paz e felicidade. Mas isso tem um preço. E o preço é a perseverança e a manutenção da nossa vontade no vencer dos desafios que vão se fazer ao longo da nossa caminhada. E são muitos esses desafios. Talvez, ainda considerando o período atual em que nós vivemos, um dos ensinamentos cristãos mais difíceis, e que por mais que eles tenham sido ensinados há milênios atrás, por mais que já hajam publicadas milhares de páginas sobre esses temas, por mais que os mais brilhantes tribunos já tenham falado com eloquência sobre este tema, ainda assim, talvez seja um dos pontos mais sensíveis no aprendizado cristão, que é o aprender a perdoar as ofensas que nos são feitas. E embora num discurso, pelo menos no nível racional, a maioria de nós, através da leitura, do estudo, do aprendizado, possamos ter uma boa racionalização sobre esse processo, sobre o que significa o perdão, sobre como exercer o perdão, sobre como desenvolver o perdão, na prática, no dia a dia, quando nós somos chamados a perdoar as mais diferentes ofensas que nos são feitas, não basta apenas esse entendimento racional. Não basta apenas este entendimento livreiro sobre o que vem a ser o perdão. É preciso levar essas lições e esse entendimento para dentro do coração, para dentro do nosso espírito, e aí sim executar uma série de transformações que vão ser cruciais para que a gente possa realmente aprender a perdoar. E através do perdão, promover um ambiente mais feliz, promover as condições que são mais adequadas para o nosso próprio crescimento e para o crescimento daqueles que estão ao nosso redor. Pois não é possível progredir na caminhada cristã sem aprender a perdoar. Não é possível desenvolver o amor pleno, a compaixão e a indulgência sem aprender a perdoar. Não é possível nos desvencilharmos do egoísmo e do orgulho sem antes verdadeiramente aprendermos a perdoar. De maneira sucinta, o perdão pode ser definido como a nossa capacidade de esquecermos as ofensas, a nossa capacidade de superarmos as agressões que tenham sido feitas a nós. Não apenas de forma verbal, mas particularmente no que diz respeito aos nossos sentimentos. Significa não guardar rancor, significa não desejar o mal daquele que de alguma forma nos agrediu. Perdoar implica, antes de mais nada, em superar as prisões que são construídas pelo nosso próprio egoísmo e pelo nosso próprio orgulho. E é justamente aí que está, talvez, um dos aspectos mais difíceis da prática do perdão, que é superar a nossa tendência egóica em valorizar mais a nossa autopreservação, a nossa autoimagem e as crenças que nós temos sobre nós mesmos, nossa posição na sociedade,
nossa posição em nossa família, do que de fato perdoar. O ego e o orgulho são processos que vão se desenvolvendo no nosso íntimo, principalmente como uma consequência de desequilíbrios que surgem em um instinto muito básico, muito primário, que está presente em todos nós, que é o nosso instinto de autopreservação. Toda a nossa coletânea, toda a nossa complexidade emocional, os nossos sentimentos, as nossas tendências, as nossas características personalísticas, são construções no tempo que vão laborando, burilhando e transformando instintos que são muito primários, que surgem nos primórdios da evolução, em formas cada vez mais elevadas, cada vez mais complexas e mais sutis de se sentir, de se fazer e de se viver no mundo. E um desses instintos mais básicos que marcam a nossa condição de seres viventes e que é extremamente importante para a nossa caminhada, para a nossa própria evolução, é este instinto de autopreservação. Este sentimento que nós temos de que é necessário nos preservar, nos garantir. E isso ocorre em diversos níveis. Não apenas no nível físico, quando eu pretendo preservar a minha própria vida, mas à medida que nós vamos evoluindo e deixando transparecer outras facetas da existência humana, também temos a necessidade de preservar a nossa existência emocional, a nossa existência sentimental, a nossa existência intelectual. Então, o conceito de instinto de preservação, ele se alastra para todas essas outras dimensões do nosso ser. E quando, por um desequilíbrio, por um estado de apego excessivo, essa ideia do autopreservar, nós permitirmos que o egoísmo tome uma parcela maior do que se poderia no nosso íntimo, é aí que se constroem os muros mais rígidos que nos impedem de fato, aprender a perdoar. Pois para perdoar as ofensas dos outros, é necessário deixar de lado essa tendência tão intrínseca, tão reflexa que existe em nós de defender o eu, de defender o nosso ego. E para se poder, de fato, desenvolver essa capacidade do perdão, há pelo menos duas etapas que a gente precisa trabalhar nelas ao longo das nossas histórias, e isso naturalmente se faz em tempos que são muito particulares para cada um, dependendo das características de cada um de nós, dependendo das nossas tendências, dependendo das nossas experiências pregressas, não é? Mas, de maneira geral, a primeira etapa é uma etapa puramente racional. É uma etapa que exige a reflexão sobre o que vem a ser o perdão, que é basicamente essa etapa que nós estamos cumprindo agora. Busca estabelecer um conceito sobre o qual a gente possa se apoiar, um conceito sobre o qual a gente possa trabalhar esse aprendizado sobre o perdão. Então, esse entendimento sobre o perdão, como sendo uma forma de nós esquecermos as ofensas, o entendimento de que o perdão é tão importante para o outro, assim como é para nós mesmos. A mais básica e a mais sábia das lições de Jesus foi a de que se deve fazer para os outros aquilo que nós desejamos que se faça para nós mesmos. Eis aí o resumo de tudo aquilo que foi ensinado pelos mais brilhantes profetas e filósofos de todos os tempos. E uma regra de conduta moral que nos auxilia a passar pelas vicissitudes da vida com muito mais tranquilidade, com muito mais segurança e com muito mais disciplina. Fazer ao outro o que você gostaria que fosse feito a si mesmo se aplica, antes de mais nada, também ao próprio processo de aprender a perdoar. Pois se hoje eu estou perdoando alguém que me ofende, certamente amanhã também eu precisarei do perdão de alguém. Certamente amanhã alguma ofensa eu também terei feito, algum erro eu também terei cometido, e o Pai Celestial nos perdoa a todo instante. Ele está sempre a nos perdoar pelas nossas falhas, pelos nossos erros, a compreender o nosso estado ainda de imperfeição e, através do perdão, nos facultar novas possibilidades. Portanto,
se eu tenho a possibilidade de receber o perdão constante do Pai, por que não perdoar aos outros? Por que não ser indulgente com os erros dos outros, da mesma forma que eu gostaria que os outros fossem indulgentes com os meus erros? Nessa teoria tão simples, nessa visão tão direta sobre a importância do perdão, se resume este ensinamento de Jesus sobre o fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Entretanto, esse entendimento sobre o perdão, ele se dá no primeiro momento de maneira, como nós dissemos, a nível mais intelectual, a nível mais racional. A verdadeira etapa que nos põe à prova, aquilo que realmente se mostra difícil de se aprender ao longo da nossa caminhada, aquilo que realmente nos desafia na construção da nossa capacidade de perdoar e, consequentemente, nos gradua a um estado consciencial melhor no plano em que nós estamos, é a etapa emocional. Por mais que nós tenhamos lido diversos textos, por mais que nós tenhamos ouvido diversas palestras, por mais que esses conceitos estejam enraizados já na nossa consciência, é muito comum que logo após uma reflexão sobre o perdão, ou um estudo profundo sobre o tema, a mais breve contrariedade, a mais breve ofensa que é feita sobre nós, nos desencadeia uma reação praticamente reflexa de rancor, de ódio, de angústia, e todo aquele trabalho racional que foi feito na construção da ideia do perdão tende a se perder. Muitas vezes nós vamos à casa espírita, ouvimos as palestras, tomamos os passes, conversamos com os colegas, conversamos sobre a importância e a sabedoria do conceito de perdão, de como isso nos constrói seres melhores, espíritos maiores, mas basta sair para fora da casa, virando a esquina, somos fechados no trânsito, ou ouvimos do nosso companheiro, da nossa companheira, palavras que nós não gostaríamos, para que reflexamente aquelas reações de rancor, de raiva, de mágoa, já tomem lugar no nosso coração. Então não basta apenas construir a ideia, o conceito de perdoar. Não basta apenas compreender racionalmente o que significa isso. É preciso sentir isso na prática. E a questão é como fazê-lo. A questão é como nós modificarmos essas reações reflexas que dominam grande parte do nosso comportamento ao longo do nosso dia a dia. Como, ao invés de despertar uma reação reflexa de rancor, muitas vezes de ódio, de amargura, como substituí-la por aquilo que o Mestre nos ensinou, pelo sentimento de piedade, como deixar que isso passe por nós como uma simples brisa e não como uma tempestade, como de fato não nos sentimos ofendidos por aquilo que os outros fazem, por mais grave que possa ser essa ofensa, a nível físico, material, pessoal, íntimo, emocional, etc. Bom, talvez a mais sábia conduta foi dada exatamente por Jesus. Além de nos explicar e de nos esclarecer o conceito do perdão, ele também nos ajudou, com as suas palavras e com o seu exemplo, a se vencer essa etapa emocional. E o que Jesus sempre dizia, e isso está patente em muitos dos escritos que foram deixados sobre o que ele nos falou, é que muito mais vale nós permanecermos com estes sentimentos de ódio, de rancor, de mágoa, que são feitos frente à ofenda, do que simplesmente tentarmos reprimi-los e empurrá-los para algum canto escuro dentro de nós. Mas o que significa isso? Permanecer com estes sentimentos. Não significa permanecer de uma maneira patológica, sofrendo ou revivendo memórias daquilo que nos causa o sofrimento. Mas significa manter um estado consciente de apreciação do que está acontecendo. Significa simplesmente prestar atenção em como intimamente nós estamos reagindo àquela ofensa. Da mesma forma que não é possível se modificar um reflexo físico, um reflexo fisiológico, simplesmente querendo suprimi-lo,
também não é possível suprimir um reflexo emocional também simplesmente desejando suprimi-lo. A maneira mais simples, natural e que segue os princípios que regem a fenomenologia da vida está na apreciação consciente. E mesmo outras filosofias, antes de Jesus, já pregavam esse processo. Os budistas, por exemplo, sempre lançaram mão dessa apreciação consciente para não deixar que os sentimentos ruins, o ódio, o rancor, a amargura, crescessem no coração. À medida que nós prestamos atenção em como eles estão ocorrendo no nosso íntimo, cria-se uma janela de espaço para que todas aquelas informações, todo aquele entendimento que nós construímos na etapa racional, possam começar a modificar essa reação emocional. Se nós não criamos essa janela, esse espaço, através da apreciação consciente, para que aquilo que nós aprendemos racionalmente passe a modificar as nossas reações, nós vamos viver sempre essa dicotomia que tanta tristeza traz para os corações honestos que estão de fato tentando melhorar. Eu tenho um entendimento teórico, racional, sobre o que seria melhor fazer e qual seria o melhor proceder, mas eu não consigo tornar isto prático. Eu não consigo vivenciar isso no dia a dia, porque estou preso às minhas reações reflexas. E em relação ao perdão, isso é extremamente importante. Como perdoar significa, como nós falamos no começo, deixar até certo ponto de lado as nossas tendências egóicas, e como o ego está ligado ao nosso instinto de preservação, isso se torna particularmente difícil. Mas com um pouco de esforço, com um pouco de perseverança, se nós realmente, com coragem, com honestidade e com força de vontade, trabalharmos para desenvolvermos essa pequena janela na qual é possível substituir esses conceitos e construir uma vida íntima mais rica para se lidar com as adversidades do dia a dia de maneira mais amena, mais benigna, com mais compaixão, certamente também vai se tornar mais fácil perdoar. Então, antes de explodir em fúria ou de guardar rancor quando nos ofendem, pare, respire, sinta o que está se passando no seu íntimo, procure identificar esse processo, aquela dor em si, e gradativamente lembre-se do que realmente significa perdoar, do que realmente significa esquecer as ofensas, do que realmente significa ser misericordioso. E tentativa após tentativa, erro após erro, certamente, nós vamos conseguir ir reformando esse nosso estado íntimo. Este não é um processo rápido, este não é um processo fácil, ele demanda muita coragem e muito tempo. Mas como todos nós estamos nessa escola da vida, essa escola que nos dá a oportunidade, existência após existência, de burilar os nossos sentimentos, de construir a nossa inteligência, de desenvolver os nossos saberes, eis que nós temos a oportunidade para, de fato, alcançar isso e muito mais. Jesus, em toda a sua sabedoria, em toda a sua grandeza, nos deu inúmeros exemplos de como é possível uma vivência feliz em meio à adversidade. Como é possível perdoar mesmo em meio às mais brutais formas de ofensa. Pois ele sofreu todas elas e através do seu exemplo, do seu amor e da sua imensa sabedoria, particularmente aí marcada por sua capacidade de entender e sentir toda essa dinâmica emocional em si mesmo, ele nos mostrou que é perfeitamente possível. Ele nos mostrou que esse é o caminho a ser seguido para que a felicidade plena possa se desenvolver. E nos tempos que nós vivemos hoje, marcados por um processo de isolamento a que todos somos submetidos, e que devido a este processo estamos cada vez mais em contato com aqueles que fazem parte do nosso círculo familiar, do nosso círculo íntimo, é muito comum que neste contato mais próximo, que devido às vicissitudes da vida muitas vezes não ocorria, nós estejamos expostos àquilo que nos desagrada uns aos outros.
estejamos expostos àquilo que nos machuca uns nos outros. Começando na família, começando dentro das nossas próprias casas. E este é o terreno perfeito para que a prática do perdão possa ocorrer. Pois todos os dias é certo que nos nossos lares, nos nossos trabalhos, como nós estamos todos muito mais próximos fisicamente do que antes, ofensas vão ocorrer, deslizes vão ocorrer, erros vão ocorrer, e a necessidade de se perdoar está mais presente e mais iminente do que nunca. Mas para isso é preciso entender e é preciso sentir. Sentindo, compreendendo e agindo com perseverança e com fé, é possível perdoar, é possível crescer, é possível ser melhor. Bom, meus irmãos, eu gostaria de agradecer a todos que estão nos acompanhando, a esse momento que nós temos para conversar sobre as coisas do coração, e não apenas a título filosófico, mas também buscando trazer isso para a nossa prática diária, trazer isso para a nossa vivência do dia a dia, que é o terreno no qual, de fato, tudo acontece, que é a escola onde, de fato, tudo isso que nós buscamos entender e nós buscamos sentir através do estudo da doutrina espírita é colocado em prática. É aí que nós temos as oportunidades de aprender, de acertar e de errar. Muito obrigado a todos, que Jesus esteja conosco hoje e sempre, e que a paz reine em nossos lares, em particular nesses períodos em que todos nós precisamos da luz do nosso Senhor. Que assim seja. Meus irmãos, presentes a esta reunião virtual, promoção da casa de Sheila, estamos aqui reunidos em nome de Jesus, nosso Mestre Maior, e queremos pedir aos irmãos que aproveitemos esse momento de enlevo espiritual e vibrações positivas que pairam no ar, para que possamos nos sintonizar com o mais alto. E nessa conjunção de energias positivas do bem e do amor, nas quais estamos colocados, rogamos que o Mestre Jesus a proteção para este momento do passe virtual. Para isso, meus irmãos, eu peço que todos sentem em suas cadeiras, em suas poltronas, bem relaxados, somente mentalizando a figura meiga de Jesus. Respirem profundamente pelo nariz e soltem pela boca. Mais uma vez, inspirando e expirando. E podemos visualizar o meigo Rabi da Galileia, que do alto do seu trono está espargindo as energias positivas do bem e do amor. Notamos que essas energias possuem os mais variados matizes de cor, principalmente as esverdeadas e azuladas, que são as energias de cura. E esse energismo superior vai penetrando em nosso centro coronário, no alto de nossas cabeças, e vai fluindo lentamente para todos os demais centros de força do nosso campo energético, e à medida que vai fluindo, vai envolvendo os nossos órgãos, nossas glândulas, nossas células, em vibrações de paz, equilíbrio, harmonia e saúde. Podemos visualizar também, Senhor, que aqueles órgãos
que temos ciência que está um tanto deficiente no seu funcionamento. Estão sendo envolvidos neste momento com maior energia, a fim de que possamos, curados, seguir a nossa caminhada evolutiva. E assim seja. E aproveitamos este momento, porque tanto recebemos, Senhor. Nos sentimos no dever de transmitir também essas energias para os irmãos aos quais estamos mentalizando neste momento. Que cada um dos irmãos mentalizem um amigo, um parente, um vizinho, um irmão em Cristo, para que recebam essas energias que ora recebemos nos seus campos energéticos, para que eles também sintam que as suas energias estão fortes, sadias, equilibradas e se sintam felizes. E que cada irmão neste momento que recebeu está também envolvido pela paz do Senhor. Meus irmãos, agora que já recebemos o passe virtual, pedimos que cada um, acompanhado do seu anjo guardião, dos mentores que cada um de nós tem em suas respectivas residências, possam mentalizar as águas que já se encontram anteriormente colocadas em suas mesas, a fim de que elas sejam modificadas em suas moléculas e transformadas em remédio adequado a cada um que delas fizer uso com fé, para que a saúde física possa ter guarida nos seus campos energéticos. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade. Muito obrigado, amigo da espiritualidade, por nos ampararem neste momento, energizando as nossas forças, para que pudéssemos também redistribuí-las aos irmãos necessitados. E assim, damos por encerrado esse momento do passe virtual. Graças a Deus. E agora, meus irmãos, é chegado o momento de encerrarmos as atividades da noite, em que tivemos explanados as palavras do Evangelho de Jesus, que cala fundo em nossos corações e nosso íntimo. Possamos, Senhor, ter as nossas capacidades intuitivas aumentadas e dilatadas, para que, absorvendo essas instruções e orientações, possamos exercitá-las efetivamente no nosso dia a dia. E através do exercício, poderemos beneficiar a tantos outros que estão ao nosso lado. Muito obrigado, pois, então, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado, irmã Sheila, e toda a equipe espiritual da sua casa de oração. E em vosso nome, Senhor Jesus, pedimos a permissão para encerrar a reunião desta noite na vossa santa e doce paz. E que assim seja.